Inclusive, vamos continuar em Brasília, porque em meio a esse indiciamento, a Polícia Federal encontrou o documento em que Jair Bolsonaro teria pedido asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Vamos para lá, então, com a Vitória Bel, que tem os bastidores dessa situação ao vivo. Oi, Vitória, tudo bem? Boa tarde. Chega para a gente, então. Ele chegou a enviar esse documento, o governo argentino recebeu? Oi, Márcia. Olá para você, para o Bruno, para todos que nos acompanham. Não, esse documento ele não chegou a ser enviado, ele era um arquivo que estava presente no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, celular esse que foi apreendido pela PF em uma das operações contra o ex-presidente, e essas mensagens, inclusive, mensagens e arquivos tinham sido apagadas, e a PF conseguiu recuperar, e um desses arquivos recuperados era justamente um arquivo que era editável, então, portanto, Bolsonaro podia modificar ali a data, fazer uma assinatura posterior, mas era um documento já pré-preparado para que Bolsonaro pudesse pedir asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei. A Polícia Federal avalia justamente que esse documento estava preparado para o caso de Jair Bolsonaro querer se refugiar na Argentina, e isso aconteceu, esse documento estava ali no celular editado em fevereiro desde conversar com ela, mas agora eu quero chamar os nossos comentaristas, convidados de hoje, analistas, o Luiz Augusto Durso e a Luana Tavares. Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui em tempo real com a gente. Bom, muitos desdobramentos de ontem para hoje, muitos áudios, muita informação. Tudo indica, Durso, que a situação vai piorando para o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou que está pior ainda pode ficar mais? Boa tarde, Márcia, Bruno, minha colega Luana e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Olha, o vazamento é muito negativo para o Bolsonaro, tanto na esfera jurídica como na esfera política. Na esfera jurídica, nós temos esse documento, que era essa minuta de pedido de asilo ao presidente Milei, que pode servir como uma prova a impedir qualquer tentativa aí de recurso de se mudar a situação da prisão domiciliar ou uso da tornozeleira eletrônica, porque realmente esta prova é bastante importante a demonstrar que existia uma intenção de, quem sabe, Bolsonaro sair do país. E isso, com certeza, juridicamente vai ser usado pela acusação para mantê-lo em prisão domiciliar. Do outro lado, nós temos as repercussões políticas, né? Essas manifestações, esse racha, esse antagonismo de Eduardo com o Tarcísio, tudo isso repercute muito mal para a situação do Bolsonaro, seus aliados, seus áudios com Silas Malafaia. Isso tem uma repercussão bastante negativa. Até porque, Márcia, é bom a gente dizer, tem que ter uma fiscalização agora, que já tem sido cada vez mais comum, desses vazamentos, né? O Poder Judiciário, ele pega uma comunicação privada, usa para os interesses processuais, para que se tenha prova, mas sempre isso acaba sendo vazado e, do ponto de vista legal, isso também precisa ser apurado, não só porque é Bolsonaro, mas já aconteceu isso com Lula, com Michel Temer, com figuras que, na verdade, a lei não permite esse tipo de vazamento. A gente continua com vocês, já eu chamo a Luana Tavares, mas a Vitória Bel retornou o áudio dela, agora a gente está com ele completinho, tudo certinho, e ela precisa terminar a informação, concluir o que ela estava explicando para a gente, né, Vitória? Então, com você, por favor. Pois é, Márcia, eu dizia justamente que esse documento, ele apareceu ali no celular de Bolsonaro na data de fevereiro de 2024, que foi quando o ex-presidente e também ex-ministros dele se tornaram alvos no inquérito da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, para uma suposta tentativa de golpe. E esse pedido de asilo a Javier Milei dizia o seguinte, abre aspas, apresento este inquérito solicitando o asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro. Eu sou, em meu país de origem, perseguido por motivos políticos. No âmbito de tal perseguição,
fui alvo de diversas medidas cautelares, fecha aspas. E justamente a Polícia Federal viu nesse documento um indício de uma tentativa já de fuga de Jair Bolsonaro sendo planejada naquela época. A defesa de Jair Bolsonaro diz que foi pega de surpresa com todo esse novo indiciamento e também com a revelação das mensagens. A defesa de Jair Bolsonaro disse o seguinte em documento divulgado à imprensa, abre aspas, os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo assinado pelo ministro relator, observando-se desde logo que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta. E eles destacam esse não descumprimento das medidas cautelares porque a Polícia Federal aponta que em troca de mensagens, Bolsonaro teria justamente mandado mensagens para apoiadores para que eles fizessem postagens nas redes sociais. E a gente lembra que Jair Bolsonaro está proibido de fazer postagens e comunicação nas redes sociais, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes do STF. Márcia. Inclusive agora o ex-presidente tem um prazo também para responder, 48 horas aí a defesa tem para responder esses questionamentos do STF. Agora sim, obrigada Vitória Bel, já a gente volta com você. Vou conversar com a Luana Tavares, também a nossa analista hoje aqui do dia. Bem-vinda, Luana, vou deixar eles dois aqui nas nossas telas, o Durso e a Luana Tavares, por favor. A gente vê claramente também nesse vazamento o racha da direita que muita gente negava, falava que não existia e a gente batendo nessa tecla, de fato ele foi exposto, Os problemas entre Tarcísio, os filhos de Jair Bolsonaro deixam bem claro que ele existe e que a direita agora vai ter um problema para resolver, Sem dúvida, Márcia. Boa tarde para você, para o meu colega Durso, Bruno e todos que nos acompanham aqui hoje. Sem dúvida, essa declaração e esse vazamento de mensagens e todos esses temas que apareceram de ontem para hoje demonstram que a direita realmente está rachada, e não só a direita, o núcleo. Porque quando a gente fala em direita, a gente tem várias alas, grupos, partidos que estão se reorganizando, inclusive em virtude da situação de Jair Bolsonaro. Mas o que não se imaginava, não se tinha indícios assim tão concretos, era de como funcionava aí o diálogo, as decisões e as medidas, enfim, o posicionamento do núcleo mais próximo ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, essas mensagens, apesar de concordar aqui com o meu colega, que a gente vive praticamente um déjà vu de vazamentos desse tipo, em decisões grandes e importantes como essas que a gente está vivendo agora, elas expõem aí uma fragilidade e uma dificuldade desse grupo internamente de se organizar. E a gente demonstra, Márcia, essa percepção através das pesquisas também que nós tivemos agora nessa última semana de rejeição de Jair Messias Bolsonaro, que continua muito alta, e a queda na reprovação do governo Lula. Então, se a gente tivesse que fazer um balanço aqui, essa animosidade que se demonstrou nas mensagens também está sendo traduzida através dos resultados que não estão de acordo, com certeza, com o que eles esperavam. Um descontrole emocional muito grande ali, a gente consegue perceber pelo tom de todas as mensagens, o excesso do uso de palavrões. A gente vai continuar analisando ainda hoje com vocês. Obrigada por enquanto.